Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Falando diretamente do podcast dos analistas. E o assunto de hoje é engenharia de requisitos e as suas etapas, com a participação especial de Luiz Gonzaga, Lucas Pinheiro e Igor Barreto. Boa noite a todos os meus colegas. Boa noite, meu querido, tudo bom? Opa. Boa noite. Boa noite, meu lindo. Então, vamos lá, né? Começando com a primeira etapa da engenharia de requisitos de software, né? Que seria a concepção. Bom, a concepção, ela é aquela primeiríssima etapa, a qual se preocupa com o início do projeto de software. Né? Essa etapa, ela tem como o principal objetivo dela entender e definir um escopo do sistema e identificar as principais necessidades e expectativas dos stakeholders, né? E, além disso, ela também busca identificar se há viabilidade financeira para o software e se a equipe disponível para o desenvolvimento ela tem de todas as capacidades para a construção desse sistema, né? E essa é uma etapa muito crítica para o processo do projeto, porque uma definição incorreta do escopo dessa primeira etapa pode levar a problemas de planejamento futuros, pode gerar prazos e custos adicionais para o projeto, sabe? Por isso que ela é a primeiríssima etapa, né? E é muito, muito importante ser definida com todo cuidado para prosseguir bem para as próximas etapas do projeto, né? Para o projeto se desenrolar com o que é planejado, tudo de assim. E ele precisa tudo que ele precisa, sabe? Eu acho que é importante essa parte aí, né? Porque é aí que ele vai começar a pegar a ideia do sistema, né? A ideia inicial do sistema. Então, se ele não consegue entender bem como que o sistema vai ser construído, todas as outras etapas vão por água abaixo, né? E aí pode acontecer de, por exemplo, lá na frente ele ter que refazer as coisas de novo porque ele não tinha compreendido bem como o sistema funciona, né? Basicamente ela que vai decidir o rumo que o projeto vai tomar, né? Sabe que a concepção, tipo, ela é o início do processo, mas ela pode ser o final também, né? Okay. Sabe por quê? Porque, basicamente, se o cliente não tiver dinheiro para financiar o projeto, acabou, entendeu? Não tem mais, entendeu? Justo. Muito bom, muito bom. Então, apesar dela ser uma etapa crucial para o entendimento do software, ela não precisa necessariamente definir tudo que vai ser preciso, né, durante o processo, porque ela é mais para entender os problemas que o cliente quer que a gente resolva, sabe? Exatamente. E passando dessa primeira etapa logo para a segunda etapa, que é a do levantamento, certo? Bom, o levantamento ela é a etapa em que vai ser questionado ao cliente, aos usuários e os demais interessados quais vão ser os objetivos de cada um dos interessados pelo sistema. Qual vai ser o objetivo do sistema? Como o sistema vai atender as necessidades da empresa e como o sistema vai ser utilizado pelos usuários no dia a dia. E, bom, os requisitos de usuário do sistema são levantados sobre algumas perspectivas, né? Que seria a categoria de requisitos, que incluem os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais, eles são aqueles que descrevem as funcionalidades do sistema, o que é essencial para o sistema funcionar. Por exemplo, se ele vai ter um cadastro de usuários, um login, ele vai ter uma opção de incluir, alterar e excluir informações, esse tipo de coisa, o que é essencial para o sistema estar funcionando. E os requisitos não funcionais, eles são aqueles que descrevem a qualidade do sistema. Por exemplo, a confiabilidade, o desempenho do sistema durante o funcionamento dele, a segurança, a aparência para o usuário, portabilidade. Por exemplo, a velocidade que o sistema vai processar uma operação. Então, quais sistemas operacionais vão ser compatíveis com esse sistema, sabe? Esse tipo de coisa que é levantado durante essa etapa. Aí... Opa, pode falar. Eu não sei se cabe perguntar agora, mas a gente sabe que vai ser definido os stakeholders, né? Eles vão ter uma conversa, digamos que informal, para saber quais são as necessidades que eles têm
para fazer essa construção do software. Aí me veio assim uma dúvida. Eu sei que os stakeholders são quem, tipo, tem influência sobre o software, quem utiliza, né? Mas assim, não tem, por exemplo, um filtro, pode ser qualquer um que utilize o software, É, porque às vezes. são as partes interessadas, né? São todas as pessoas que. Assim, não precisa ser todas, né? Porque se tu for mapear todos os usuários de um sistema é complicado, né? Dependendo do sistema Ah, pode ter milhões, literalmente. Mas assim, Em são as partes Facebook da que vida. mais vão ser influenciadas pelo sistema, né? Desde a diretoria desde a diretoria da empresa até o pessoal operacional, né? Então, tipo, todo mundo que é influenciado pelo sistema que está utilizando ali no dia a dia pode ser considerado um stakeholder. valeu, Gonzaga. Né? E, bom, para facilitar o levantamento dos requisitos, existem diversas técnicas, né? As principais são as entrevistas com os stakeholders, questionários, criar cenários, fazer protótipos e entre diversas outras técnicas que são usadas durante a etapa do levantamento. Bom, e aí a gente chega na fase da elaboração, não é? E aí nessa fase da elaboração, a gente pega todos esses requisitos que a gente levantou na fase de levantamento, né, barra elicitação, e a gente começa a detalhar esses requisitos aí, né, porque a gente precisa documentar o máximo possível, detalhar o máximo possível, porque quando a gente vai escrever o algoritmo, quanto mais detalhado, né, menos chance de errar a gente tem, né? É aquela questão de comunicação, né? Quanto mais objetivo a gente é na comunicação, né, menor é a chance do como é que eu posso falar, do ouvinte, do receptor, né, não conseguir entender o que eu quero passar para ele. Então aí nessa fase a gente começa a pegar cada requisito em específico e começar a colocar histórias sobre ele, colocar em cenários, né, descrever como é que o usuário vai passar nessa fase de acordo com aquele requisito, né. E aí depois dessa parte a gente vai para a parte de negociação, né. A parte de negociação é uma parte muito importante também dentro da engenharia de requisitos aí, dessas etapas, porque é nessa etapa que a gente mescla, né, e resolve todos os conflitos que podem existir pertencentes aos stakeholders, né, porque assim, como são vários stakeholders dependendo do sistema, pode ser que os requisitos deles entrem em conflitos, né, sejam eles requisitos funcionais ou não funcionais. E aí é nessa parte que a gente deve sentar com eles e definir qual que é o nível de prioridade desses requisitos, definir se, por exemplo, algum requisito entrar em conflito com o outro, a gente tem que definir se ele vai ser combinado, se ele vai ser modificado, se a gente vai retirar esse requisito ali da especificação dele, né, da especificação de requisitos. E a gente tem que ficar aí nessa fase de negociação, né, até que todos os stakeholders eles entrem em um consenso, né, até que todos os requisitos, literalmente todos, né, não pode deixar nenhum de fora, todos eles estejam em um certo nível de satisfação, né, pra gente poder passar para a próxima fase, que é a fase da especificação. Interessante o Gonzaga ter citado essa questão de que para atingir um certo nível de satisfação do cliente, a organização das informações, dos dados obtidos é fundamental, né? Para a equipe poder se localizar, para a equipe poder construir o que o cliente está pedindo. Aí a gente puxa para uma parte mais chata desse processo da engenharia de requisitos. Eu particularmente acho meio chato. Após essa obtenção, realmente, todos acham, né? Não tem quem acha. Após toda essa obtenção desses requisitos, nós precisamos reunir, né, como eu disse, e organizá-los para a gente poder extrair o melhor dessas informações. Depois de a gente ter definido o escopo e a natureza do projeto, lá na etapa de concepção, que até o Igor falou no início do podcast, a gente já sabe que é hora da gente partir para a parte da especificação dos requisitos. E o que seria essa especificação? Falando em termos simples, é basicamente o processo de documentar e descrever os requisitos do software. Claro, de uma forma objetiva e clara para toda a equipe de desenvolvimento. Eles possam entender e construir o sistema de acordo com as necessidades do cliente, né? A busca é para atingir o 100% de satisfação. A especificação
ela é uma parte até interessante da etapa, não só dessa, como de todas em geral, é a variedade de formas que a gente tem para executar essa etapa, né? A especificação ela não fica para trás. Tem diversas formas de a gente fazer isso. Através de documento escrito, conjunto de modelos gráficos, modelo matemático formal, protótipo e diversas outras. Independente da forma como a gente vai executar ela, o importante é que a especificação seja clara e demonstre, claro, a necessidade que o cliente solicitou. Isso A aí vai criação variar da bastante especificação. também na questão do tamanho do sistema, né? Por exemplo, sistemas grandes às vezes não compensa. Assim, compensa mais você tentar detalhar o máximo possível por escrito, né? Para a questão de manutenção posterior, porque mais para frente, assim, quando outras pessoas pegarem para entender aquele sistema, elas não vão sofrer tanto, né? Porque hoje em dia é comum até você pegar um sistema que não está muito bem documentado e a pessoa ter que ler o código ali, sabe, na íntegra, para conseguir entender o código, né? Então, assim, dependendo da complexidade do sistema, se for um sistema muito simples, às vezes é até mais vantajoso você usar da parte dos protótipos mesmo, que nem o Daniel falou, né? Porque mantém a qualidade, diminui o tempo, né? Então, todas essas coisas de qualidade, tempo, tamanho do sistema, elas pesam durante essa etapa, né? Para definir o que você vai usar, se eu vou eu vou usar fluxograma, eu vou usar a especificação escrita, eu vou usar diagramas de classe, eu vou usar diagramas de entidade de relacionamento. Então tudo isso vai variar muito, né? Dependendo também do método que você vai usar ali, né? Da metodologia, se vai ser prescritiva, ágil, enfim. Claro. Valeu, Gonzaga, pelo acréscimo. Foi até bom tu ter comentado sobre isso, porque as etapas que a gente está seguindo, elas não seguem um caminho reto, né? A gente tem diversas formas para lidar com elas. Inclusive, que tu falou sobre a questão do tamanho do projeto, né? A, a especificação, ela é um processo considerado iterativo. Para quem não está muito familiarizado com a palavra, ela basicamente envolve revisões e atualizações à medida que os requisitos são refinados e melhor compreendidos ao longo do tempo, né? É uma questão ali de tempo e adaptação com o que o cliente está te pedindo. E mais do que importante é que todas as partes envolvidas nesse projeto revisem e aprovem a especificação antes que eles comecem, claro, a colocar entre aspas, a mão na massa, né? Comece a trabalhar no software. A especificação, inclusive, ela considera uma parte crítica, né, uma etapa crítica da engenharia de requisitos. E isso tem lógica porque é uma fase onde os requisitos eles vão ser definidos e documentados. E se tiver algum erro durante esse processo dessa documentação, isso pode respingar lá no futuro, né? E a gente corre riscos. Uma especificação bem feita, ela garante que todos os envolvidos no projeto estejam na mesma página, em relação, claro, ao que está sendo construído e ajuda a evitar, digamos que, problemas de comunicação e uma coisa que é muito chata, retrabalho. Retrabalho é algo que acredito que ninguém se divirta fazendo. Eu acho que, como a gente está falando sobre segurança de dados, falando sobre especificação de requisitos, nada mais justo do que a gente falar também sobre a validação, né? Já que a gente está falando sobre essa segurança dos dados propostos. Após essa etapa da especificação, a gente tem uma etapa chamada validação. Os requisitos descritos lá na etapa anterior, que é a especificação, eles vão ser verificados para garantir que atendam todas as necessidades e expectativas dos stakeholders, usuários, pessoas que vão, assim como meus colegas citaram, né, influência sobre o software, e que estejam completos e não conflitantes. É muito importante que as partes desse projeto elas estejam todas seguindo o mesmo caminho e um senso comum. A validação de requisitos, como eu tinha dito, né, ela é uma atividade considerada crítica, porque ela meio que garante que o software ele entregue, vamos supor, todas as necessidades do cliente. Ela pode ser feita também de diversas maneiras, como vocês devem imaginar, né? Incluindo revisões técnicas, prototipagem, testes de aceitação, validação do modelo, entre muitas outras. Claro que nas etapas não são só flores. A gente, assim, foi citado um desafio no levantamento, por exemplo,
E nas outras etapas vão surgir também alguns empecilhos, obstáculos, e na questão da validação não é diferente. Uma das principais características e também, ao mesmo tempo, é um desafio da validação de requisitos é garantir que todas as partes interessadas naquele projeto, naquele software, concordem com os requisitos estabelecidos. Né? Quando a gente envolve pessoas, quando a gente está envolvendo uma equipe, pontos de vistas diferentes, a gente vai ter esses problemas de comunicação. Para isso é importante que haja um processo de revisão e aprovação formal dos requisitos. Né? Claro, para que não tenha desavenças com a participação de todas as partes envolvidas no projeto. Bom, assim, só para dar um checkmate nessa história da validação e da especificação, a etapa da validação dos requisitos, ela, como eu já venho dizendo aqui, ela é fundamental, né, para garantir que o software entregue todas as necessidades. Isso a gente já está repetindo bastante aqui, as expectativas dos stakeholders, né? E é importante que ela seja realizada com rigor e que todos os requisitos eles sejam verificados para garantir a qualidade do software entregue. Outro ponto... Deixa eu só, né, eu acho legal colocar aquela analogia aí, né, do prédio na especificação, né, porque ela funciona assim, se você constrói um prédio, é muito mais fácil, assim, é muito mais fácil você corrigir a planta do prédio do que ter que destruir o prédio para construir de novo, entende? Então, assim, eu acho que essa é a verdadeira importância da especificação, porque, assim, depois que você começa a construir o sistema, se a especificação tiver alguma inconsistência, você complica muito a sua vida, né? Porque você ou vai precisar começar a refazer o sistema ali, então vai precisar refatorar muito código, vai precisar refatorar a documentação, é um trabalho danado, né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena gastar um pouco mais de tempo na especificação para não ter que refatorar o código e a documentação posteriormente, do que fazer a especificação de qualquer jeito e lá na frente ter que, né, desabar o prédio de novo e ter que construir do zero. Pode continuar aí. Exatamente. Inclusive, essa questão de, tipo, a produtividade que a gente fala, né? É muito mais interessante a gente alterar a planta do que o prédio, né? Muito mais inteligente também. Esse é um dos desafios, inclusive, da comunicação, que muitas vezes a gente tem na equipe um apressadinho, né? Ah, não, vamos fazer tudo de uma maneira mais rápida, vamos pegar aqui só o essencial e a gente já documenta e tal. E no final não é bem assim, né? Assim, se fosse de entregar 100% para o cliente, vai entregar ali os seus 60%. Inclusive, a gente pode citar a questão da rastreabilidade de requisitos, que o Lucas Pinheiro conhece um pouco mais sobre, e ele vai poder falar para a gente. E, bom, o Daniel estava falando agora sobre a validação, né? E a validação e o gerenciamento são duas etapas que andam juntas. Na verdade, não só a validação. O gerenciamento ele anda junto com todas as etapas durante todo o ciclo de vida do projeto. Ela é a última etapa que a gente vai abordar e mesmo não sendo a última, ela ocorre durante todo o ciclo de vida. O gerenciamento ele possui duas funções principais, que é garantir o escopo do produto, que aqui a gente falou bastante dessa parte, e ela deve certificar de que todos os requisitos sejam atendidos. Requisitos esses que o Igor falou durante o início no levantamento. E outra função dela é garantir a gestão de mudanças. Ela tem que garantir a rastreabilidade de todas as mudanças que ocorrem durante o projeto, durante o desenvolvimento do seu projeto. Além de que ele deve realizar análise de impacto dessas mudanças para ver se elas compensam financeiramente e se enquadram dentro do calendário do seu calendário do projeto, por exemplo. Assim, já que tu falou sobre essa questão da rastreabilidade, não sei se para os outros também, mas para mim ficou um pouco confuso assim. No caso, um requisito, ele teria, digamos, um identificador exclusivo para ele, para que a gente possa acompanhar ele em específico de forma mais fácil? Não vou saber explicar direito porque eu não sei se está correto, mas durante a documentação, a geração dos artefatos, cada requisito ele é anotado com uma identificação. Eu não lembro agora como ele é anotado, mas tem um... O consenso é RF, né? De requisito funcional no português. No inglês seria F, sei lá, não sou bilíngue. Functional Requisite, sei. Aí, Requirement.
essa identificação. Aí, por exemplo, o primeiro requisito é citado. Ele vai lá, como o Vampiro falou, né? RF01. RF, requisito funcional 1. E é feita a descrição desse requisito no artefato. É porque assim, como é que funciona, né? A gente vai ter na especificação esse ID, esse identificador aí, e para todo outro documento que a gente for fazer, for elaborar, for criar os outros artefatos, no caso, a gente também pode referenciar esses mesmos requisitos nos outros documentos com o mesmo ID, né? Porque aí a gente consegue correlacionar eles e entender melhor como é que eles funcionam se a gente lê outro documento. Por exemplo, a gente faz a especificação ali dos requisitos, coloca o ID de cada requisito. Quando a gente for fazer o documento de caso de uso, por exemplo, que a gente vai colocar ali, por exemplo, o que um ator em específico ele consegue fazer de requisito funcional, né? Quais são o que ele é habilitado a fazer, a gente vai também da mesma maneira identificar esses requisitos lá, né? Porque, por exemplo, lá no documento no diagrama de caso de uso, a gente não vai ter a especificação desses requisitos, né? A gente vai ter só um nome ali, um nome e um ID próprio do caso de uso, né? Que vai ser o mesmo da especificação. Então, por exemplo, sei lá, logar no site, um requisito aí. Vamos supor que logar no site tenha toda uma descrição, tenha todo um detalhamento de como é que ele funciona. No diagrama de caso de uso, a gente só vai ter esse título, a gente não vai ter a descrição dele, né? E aí, pra gente entender como é que essa funcionalidade aí, ela funciona, né? A gente tem que pegar esse ID lá na especificação de requisitos e identificar esse ID pra gente poder entender melhor como é que ela funciona, né? Certo. Obrigado, Gonzaga, pela explicação. Potente. E Igor Vinícius. Eu acho importante também que o Lucas estava falando da gestão, né? Então, assim, como ele falou, a gestão ela está presente aí durante todo o processo aí da engenharia de requisitos, né? No levantamento, o Igor tinha falado mais cedo aí, acho que é bom ressaltar, né? Que a gente tem alguns problemas que já estão mapeados aí, né? Inclusive, foram mapeados aí por dois autores, que é o Crystal e o Kang, no livro deles chamado Issues in Requirements Elicitation, né? Que são os problemas da... Calma aí que meu cachorro tá latindo. Aí é foda. Não escutar não. Tá, enfim. É o livro dele, Issues in Requirements Elicitation, que a tradução seria, Lucas? Tu falou station ou solicitation? Issues in Requirements Elicitation. Problemas na solicitação de requerimento. Algo assim. Requisitos, né? Requisitos. São problemas na etapa de licitação aí, né? Do levantamento. E que problemas são esses aí que eles mapearam já pra gente e deixaram mastigado? São os problemas de escopo, os problemas de entendimento e os problemas de volatilidade, né? O problema de escopo é quando os stakeholders eles não conseguem definir de uma maneira clara os requisitos que eles necessitam, né? E aí acontece de vez de ajudar, acaba piorando, né? E não dá pra deixar assim. Então a gente tem que sempre prestar atenção nesses requisitos, né? Tem algumas perguntinhas mapeadas que a gente também faz pra gente poder saber se aquele requisito ele tá claro o suficiente, né? Pra ver se ele não tá mais confundindo, né, do que ajudando, que é o ideal, né? O ideal é que ele ajude e não que ele confunda a gente. Você ia falar alguma coisa, Lucas? Não lembro mais. Tá bom. Aí os problemas de entendimento, né? Os problemas de entendimento, eles são causados quando os stakeholders, né, os clientes, os usuários, enfim, eles não têm conhecimento adequado sobre a capacidade computacional, então eles começam a pedir coisas que estão muito acima, sabe? Coisas que são inviáveis, né? São requisitos inviáveis. Seria Fora tipo da aqueles casinha. requisitos subconscientes que o Igor falou no início? Não lembro, se ele puder recapitular aí, eu não lembro. Bom, recapitulando, né? Só para não ficar tão vago, os requisitos subconscientes, eles são aqueles requisitos que normalmente as partes interessadas vão omitir durante o levantamento, né? Não por elas desconhecerem, mas porque elas não entendem as características elementares desse produto. Entendi. Seria tipo isso aí? Exatamente.
Cara, eu não sei se se encaixa. Porque assim, os problemas de entendimento, eles também, além disso que eu já tinha falado, eles também vão entrar, por exemplo, em requisitos que os clientes, os stakeholders, eles acham que são óbvios, né? Porque assim, são regras de negócio. Tipo assim, para uma pessoa que, por exemplo, de um RH, que tá ali todo dia convivendo no RH, tem certas coisas que para ela já é óbvia, né? São intrínsecas ali dela já, do pensamento dela. E quando ela vai repassar isso para um analista, às vezes tem muito conhecimento que ela omite, porque na cabeça dela é trivial, é óbvio, né? Mas E aí isso não acaba viria tendo para os esse... conhecimentos de domínio? Então, mas aí entra justamente nos problemas de entendimento, porque confunde mais do que ajuda, né? Então, tipo assim, todos esses impasses de onde o stakeholder confunde mais do que ajuda, entra dentro desses problemas aqui, entendeu? Tipo, tanto para escopo quanto para entendimento. Eu não entendi muito bem o Certo. que você quis dizer com isso, mas se você quiser dar uma explicada aí. Não só, tipo. É porque a gente sabe que pelo menos o conhecimento do domínio, quem vai realizar o projeto deve ter, né? E aí você tava falando sobre a questão de Ah, que sim. pra mulher ali do RH, que tá falando coisas óbvias pra ela, mas pro analista não entraria, no caso, a questão dele ter conhecimento do domínio daquela área ali do RH. Ah, mas aí a gente vai entrar num negócio um pouco complexo, né? Porque aí a gente. Assim, o que é trivial pra ela, às vezes pode ser até muito complexo, tá ligado? Tipo, tudo bem, ele tem que entender um pouco ali do domínio do RH, mas assim, tem coisas que não tem como saber, sabe? Tipo, toda, toda área vai ter assim seus níveis de complexidade ali, o básico, o médio, o mais alto nível de complexidade. E pode acontecer do stakeholder achar que é uma coisa muito complexa é óbvio por algum motivo muito específico, né? E aí vai entrar dentro desse problema de entendimento. Mas eu entendi o que você quis falar. E qual seria uma solução viável, já que o stakeholder não tá ajudando tanto? Cara, e nesse caso, né? É que me Acho que seria pegou, tipo aqueles porque. coaches. Não é coach a palavra, mas é aquela pessoa que te ajuda sobre um determinado tema que você não conhece. Uma pessoa que já é da área que ajude? Isso. Eu só não lembro a palavra técnica específica agora. Exato, sim, tem essa questão também. Inclusive ele entra como stakeholder, né? Esse tipo de pessoa entra como stakeholder. Você fala assim, pegar uma pessoa da área para Isso, ajudar na estimulação ali da criação dos requisitos, né? exato. Sim. É uma das Certo, soluções, pode ser. Porque certo. assim, muitas dessas coisas se passam batido lá na frente dá problema, né? Dependendo da metodologia que você está usando. Por exemplo, dependendo da metodologia, você pode entregar o sistema ali que você esqueceu de adicionar alguma funcionalidade, que por algum motivo o stakeholder achou que era muito óbvia, e aí vai acontecer que você vai precisar inserir essa nova funcionalidade, né, e repassar de novo. Mas dependendo da metodologia, né, você combina uma coisa e você entrega aquela coisa independente dele ter especificado certo ou não, né. Corretamente. É, E aí eu acho que tem... só pra. pode falar. Hum. Não, só ia dar as palavras finais. Tá. Que nem ia explicar a questão dos problemas de volatilidade. Não, Os pode ficar à problemas de vontade, cara, o tempo é volatilidade seu. aí são aqueles problemas que são os requisitos que mudam de acordo com o tempo, né? Tem requisitos que querendo ou não, muda a regra de negócio, esse tipo de coisa, eles mudam com o tempo, né? Uma evolução de requisito? Exatamente, né? Então, a gente sempre tem que tentar organizar os requisitos de uma maneira o mais organizada possível para que, caso ocorra de mudança, a gente não tenha tanta dor de cabeça, sabe? Isso aí Por tudo isso que é tem toda uma interessante o lógica ID, por né? trás, entendeu? É. Tem Por todo um isso que é interessante, pensamento. tipo, a organização que a gente possa localizar os Uhum. requisitos de uma forma fácil. Assim o trabalho fica reduzido, digamos assim. Tipo, a questão também da validação dos requisitos aí que a gente tava falando agora, pra saber, será que esse requisito aqui, ele... Tipo assim, como é que eu sei que o requisito, ele tá de boa, sabe? Ele tá no ponto certo ali pra gente colocar na especificação, né?
algumas perguntinhas aqui que eu gosto, que eu coloco no meu notes pessoal aqui, né? São elas aqui que inclusive eu peguei do Presma, né? Mas eu uso isso aqui na minha vida pessoal, inclusive. São as perguntas assim: os requisitos estão expressos de forma clara? Eles podem ser mal interpretados pela pessoa que vai executá-los, né? A gente tem que pensar pelo lado de quem vai receber esses requisitos, pensar pelo lado de quem vai executá-los. O requisito está limitado em termos quantitativos, porque, por exemplo, se eu peço ali pro analista criar um sistema para mim, e esse sistema ele tem que ter, sei lá, o nível de segurança dele de invasão tem que ser menor que 0,01%, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu, sabe, em forma de quantidade, como é que eu especifico isso em forma de algoritmo? Como é que eu testo isso? Sabe? É um negócio meio complicado. E aí, qual que é a solução para isso? A gente tem que especificar esses termos quantitativos. A gente sempre tem que mesclar, né? Que a gente vai ter ali termos quantitativos, termos qualificativos, qualitativos, não sei, né? Seria do sinônimo de qualidade, né? Então, assim, a gente tem que mesclar esses dois temas. A gente nunca pode ser pro extremo dos dois, porque fica complexo de entender mais pra frente. Então, assim, em questão de termos quantitativos, como é que a gente poderia refazer essa frase aí? A gente poderia falar pro analista que tem um microfone repetindo. Eu também escutei, deu retorno. Enfim, a gente poderia dizer para o analista que a gente quer que o site tenha duplo fator de autenticação, que use, não sei, AES 256 como forma de encriptação da senha, ter SMS, ter validação por e-mail, sabe? Então, assim, dessa forma fica mais fácil do analista e para a pessoa que vai executar, né, esse algoritmo aí, a criação desse sistema, fica mais fácil de entender. Outra pergunta: o requisito ele viola qualquer restrição do domínio do sistema? Né, a gente tem que tomar cuidado aí também com isso aí. Por exemplo, para empresa pública, a gente tem que tomar bastante cuidado com a questão de leis, com LGPD, principalmente em qualquer empresa, né, privada ou pública. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente tem que ver se o requisito ele não está quebrando nenhuma dessas regras aí, né? O requisito ele pode ser testado, né? Se sim, podemos especificar testes para verificar o requisito, para ver se aquele requisito realmente está atendendo o que ele está sendo especificado para fazer, né? Então, Testes automáticos, inclusive. Exatamente. Isso aí é um resumo de perguntas assim. Existem N perguntas que a gente pode fazer para validar os requisitos, para ver se esses requisitos realmente estão com coesão, coerência, né? Isso aqui foi só um resuminho aí que eu anotei. Outra coisa também da questão de qualitativo e como é que é o outro nome? Quantitativo? E quantitativo, né? Um outro exemplo, né? Só que nesse caso de quantitativo, né? A gente vai dar do exemplo do lado contrário aí. Vamos supor que o stakeholder pede pro analista fazer um software que deve ser amigável, né? O que é um software amigável? Como é que a gente define isso, né? A gente vai definir que nem lá em Interestelar, que ele define um valor, um número para os sentimentos do robô, né? Tipo, você vai ser 90% engraçado. Tipo, como é que define isso no sistema? Não tem como, entende? Então aqui, por exemplo, o software deve ser amigável, a gente tenta tirar dessa extremidade de qualitativo e tentar tornar isso um pouco mais quantitativo, né? Não sei como fazer isso, mas o ideal seja que a gente faça isso, né? A gente sempre tem que pegar esses requisitos e pensar se ele aí ele vai entrar naquela pergunta, né? Se ele tá claro para a pessoa que vai ler, né? Porque assim, eu me colocando no lugar de uma pessoa que vai escrever um algoritmo e ler isso aqui, né? O algoritmo deve ser amigável, o software deve ser amigável, eu não tenho a mínima ideia de como que eu vou fazer um software amigável, sabe? Eu chutaria que seria um software fácil pra quem vai usar. Não, mas e aí, o que é fácil pra quem vai usar? Né? Pois é. O que é fácil um software pra quem? São várias intuitivo. pessoas, entendeu? Né? Você sabe mas assim, você já viu aquele meme de que o usuário é intuitivo, e aí aquela imagem de 3 cachorros com 3 potes de ração, cada um por cima do outro? Nem Jesus agradou a todos. Tipo assim, não tem como, entende? Então tem certas coisas que você não pode ir por extremidade, é imprevisível. Entendeu? Então assim, é sempre bom você tentar pegar o equilíbrio ali dos termos que você vai usar para especificar os requisitos, né? Você tem que tentar ser qualitativo, quantitativo, para
sempre tentar ajudar um amiguinho que vai reproduzir, né, essas especificações em forma de sistema, em forma de algoritmo. Por isso que é importante que esses requisitos quantitativos, em específico falando, sejam bem definidos e mensuráveis, né? Tipo, vamos supor que a gente tem um requisito que ele queira falar especificamente sobre o tempo de resposta de um software. Que ele tenha um tempo de resposta máximo de 2 segundos para, sei lá, determinada ação. E aí a gente pode, sei lá, utilizar uma métrica de tempo de resposta para avaliar se o software está atendendo esse requisito, né, esse tempo. Se a métrica for mostrar que o tempo de resposta é maior do que 2 segundos, aí quem está desenvolvendo sabe que precisa melhorar o desempenho desse software. Isso seria um requisito que seria viável a gente trabalhar com ele. Agora, em coisas como o Gonzaga estava falando, em questão de, tipo, medir os sentimentos de um robô através de números, é algo que eu espero que... Assim, eu espero que a gente... Chat GPT, basicamente. No momento não é tão... Eu acho que por nada, hoje é isso. Finais aí, né? Vocês têm alguma coisa a mais pra falar aí? Eu acho que todo mundo falou bastante, mas se alguém quiser acrescentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Valeu todo mundo que acompanhou até agora. Que é isso, rapaz. Isso aí. Se empolgou um pouco. Eu agradeço a quem escutou o podcast até aqui. A gente se alongou um pouco, mas conteúdo bom demora mesmo. Então, é isso, pessoal. Uma boa noite para todos e tchau. Boa noite. Alô. Queridos. Boa noite. Boa noite. Tamo junto.